Rapaz, me mandaram um negócio aqui, michamática. Oxi, que isso? Parece nome de disciplina de outro planeta. Ou sei lá, uma matemática que deu errado. Que conversa é essa? Maneiro, né? É quase isso. É uma matemática que, na verdade, deu muito certo. Só que de um jeito que a gente não está acostumado a pensar, sabe? Pensa assim, e se para tocar música, em vez de decorar a posição de cada nota, você só precisasse saber se quer subir um pouquinho, descer um tantão ou repetir o lugar? Aí você já complicou. Minha vida inteira foi decorar a posição dos dedos. Você tá me dizendo para jogar tudo fora, mas vá, me convença. Nosso papo de hoje é para desvendar esse mistério, o que é essa tal de michamática, qual o potencial disso e, principalmente, se dá para um músico comum, que nem eu, brincar com isso sem precisar de um diploma da NASA. Totalmente. A gente vai ver que é menos sobre ser um gênio e mais sobre, quebrar velhos hábitos. É um convite para pensar a melodia de um jeito diferente, mais puro, talvez. Ok, vamos desembrulhar isso aí. De onde veio essa ideia de música relativa? Não é uma coisa que brotou do nada com um aparelho novo, imagino. De jeito nenhum. A semente dessa ideia, foi plantada lá nos anos 80, na cabeça de um músico que também era matemático. Ah, já começou a complicar. Não, calma. Ele estava mergulhado em jazz moderno, tipo bebop, sabe? Ouvindo aqueles solos alucinantes, super rápidos. Sei, aquela metralhadora de notas que você não entende de onde vem e nem pra onde vai. Exatamente. E aí ele sacou uma coisa fundamental. O que faz aqueles solos soarem geniais não são as notas exatas, isoladas. Ninguém consegue processar aquilo. O que o nosso cérebro captura é o ápice, o contorno da melodia. A forma, a silhueta do sobe e desce. É o gesto musical. Faz todo sentido. A gente lembra do desenho da música, do sentimento do movimento, não de cada notinha separada como se fosse um código. Perfeito. Aí veio a pergunta que mudou tudo. E se eu criasse um instrumento que falasse essa língua? A língua dos contornos. A ideia era remover essa camada de tradução. Em vez de ter uma tecla para Dó, outra para Ré, você teria uma tecla para Ápice mais um. Ápice mais um. Que significa subir um grau na escala. E outra para -2, que é descer 2 graus. E uma para 0, que é repetir a nota. Ah, agora a matemática do nome começou a aparecer. Não é matemática de equação, é uma matemática de passos, de caminhada. Exato. É tipo uma matemática de direção e intensidade. O resultado foi um precursor, um instrumento chamado Sampchillian. E a genialidade dele está numa consequência prática. A mesma sequência de movimentos com os dedos soa musical em qualquer tom. Como assim? Pensa no piano. Se você aprende uma música em Dó maior e o cantor pede para tocar em Fá sustenido maior... Eu tô frito. Preciso reaprender tudo, a digitação muda completamente. Isso. Nesse sistema não. A sequência +1, +1, -2 vai gerar a mesma melodia, só que transportada para o tom novo, automaticamente. Você foca no gesto, no ritmo, na intenção, e o sistema cuida da teoria. A melodia, ela simplesmente acontece. Peraí, isso me soa bom demais pra ser verdade. É tipo um atalho pra tocar bem. Uma trapaça musical. Parece que tira a necessidade do músico estudar. É a primeira impressão de todo mundo. Mas não é um atalho, é um caminho diferente. E nesse caminho acontece uma inversão curiosa. As coisas fáceis ficam difíceis e as difíceis ficam fáceis. Opa, agora bugou minha cabeça, explica isso aí. Tocar uma melodia simples, que todo mundo sabe de cor, tipo parabéns pra você, vira um desafio enorme, porque você não pode mais confiar na sua memória muscular. Você é forçado a pensar nela como uma sequência de intervalos. 0, subiu 1, 0, desceu 1. Nossa, dá um nó na cabeça pensar assim numa música tão batida. Parece um exercício de sudoku. É exatamente isso. Mas, por outro lado, criar frases complexas, com saltos melódicos inesperados, aquelas que exigiriam meses de prática num piano, pode acontecer de forma espontânea. Um simples movimento de mão pode gerar uma cascata de notas que você jamais pensaria em tocar. Caramba! E o que isso revela, no fundo, é um viés que todo músico tem. A gente não pratica a melodia, a gente pratica padrões de dedos.
Essa é forte. A gente pratica o que é confortável para a mão, não o que a música realmente pede. Exato. Esse sistema te força a confrontar a melodia pura, separada do seu hábito físico. Ele desliga o piloto automático à força. Certo, saquei a filosofia. É quase uma ferramenta de meditação musical. E o Misha entra onde nessa história? É o neto moderno desse tal de Samtilian? Exatamente. O Misha é a encarnação dessa ideia num formato de instrumento eletrônico moderno, um módulo Eurorack para a galera dos sintetizadores. Entendi. E o erro comum é pensar nele como só mais um aparelho, sabe? Os textos que a gente leu deixam isso bem claro. Ué, mas é um aparelho? Tá ali, com botão, com luzinha. Fisicamente, sim, mas na prática, não. Ele não é um módulo, ele é um ambiente de prática. Pensa na diferença entre um videogame e uma academia. O videogame te dá o entretenimento pronto. A academia te dá as ferramentas, mas o trabalho é seu. O Misha é a academia. Gostei da analogia. Ele não faz o trabalho por você. De jeito nenhum. Ele não gera música sozinho, não armazena sequências prontas. Ele é um parceiro de improviso, um spar, que opera com um conjunto de regras. A música vem depois que você internaliza as restrições dele. Certo. E a Mishamática é o estudo de como usar esse bicho. Isso. É um termo que um dos praticantes mais dedicados criou para descrever o uso sistemático e contínuo. É quase uma disciplina de pesquisa musical. Esse cara documenta cada sessão, cada escala usada, como se fosse um diário de bordo de uma exploração sonora. Um cientista da música, então? Total. E é aqui que a gente chega na parte mais genial e contraintuitiva de toda essa prática. Depois de criar uma melodia no Misha, o músico aprende a tocar essa mesma melodia de volta num instrumento tradicional, como um baixo elétrico. Oxê, peraí, me perdi. Mas qual o sentido disso? O cara tem o trabalho de criar a música nesse sistema diferentão, para depois ter o trabalho de aprender do jeito normal? É que nem cavar o buraco para depois tampar. Não faz sentido. Parece, né? Mas é aí que a mágica acontece. Esse passo fecha o ciclo entre o abstrato, que são os intervalos do Misha, e o físico, que é tocar as notas de verdade no baixo. É o momento da verdade. A prova real. Exato. É quando se descobre o que o sistema realmente produziu. Algumas melodias parecem geniais, outras são quase impossíveis de tocar com dedos humanos. É um diálogo entre a lógica da máquina e a intuição do corpo. Saquei. É uma conversa. A máquina propõe uma frase e o músico vê se o corpo aceita o desafio. É um diálogo constante. E esse processo revela caminhos melódicos que você nunca descobriria se ficasse preso só nos seus velhos hábitos. É profundo. Mas, sendo sincero, isso não parece algo muito de nicho, coisa pra galera mais experimental. Qual o futuro disso? Não tô vendo no próximo show do Lollapalooza. E provavelmente não vai estar. O futuro dele não é a adoção em massa. A curva de aprendizado é íngreme, né? Uma das fontes faz uma comparação que eu achei genial e dolorosa. O risco de um Misha não utilizado é o mesmo de uma máquina de fazer pão guardada no armário. Rapaz, essa doeu. Tem uma em casa juntando poeira há uns 5 anos. Já entendi o recado perfeitamente. É um compromisso. Todos temos um esqueleto desses no armário. É um instrumento que espera por músicos dispostos a reorganizar a forma como ouvem, se movem e lembram. Por isso o potencial dele não está em virar um padrão de mercado, mas em ser uma estrutura de apoio. Como assim? Uma muleta musical. Um apoio para quem não sabe compor? Menos uma muleta e mais um tatame. Sabe, em dias de pouca energia ou de bloqueio criativo, em vez de se paralisar com a pergunta "o que eu toco hoje?", o músico pode simplesmente se entregar às regras do sistema e focar só em ouvir. A restrição vira um ato de cuidado. Gostei disso. A limitação como um abraço? Hoje não precisa inventar nada, só segue as regras e vê o que acontece. Tira o peso da genialidade dos ombros. Exatamente. É um jeito de se manter em movimento sem a pressão de ter que ser genial a cada segundo. A restrição te liberta da angústia da página em branco. Isso é poderoso. E para quem está ouvindo agora, um produtor, um entusiasta, como essa pessoa pode experimentar isso sem ter que comprar o aparelho? Que não deve ser nada barato. Ótima pergunta. O acesso a essa ideia é mais simples do que parece. E não custa nada. Opa, de graça eu quero. Manda as dicas. Primeiro,
A ideia central é gratuita. É um exercício mental. Tenta pensar numa melodia simples que você conhece de cor, não como notas, mas como intervalos. Pega a asa branca. Em vez de pensar nas notas, pensa no movimento. Repete, repete, sobe um, repete, desce um. Só esse quebra-cabeça já começa a religar as sinapses. É um jeito de hackear o próprio cérebro musical. Vou tentar isso depois. Qual o segundo passo? Segundo, o sistema original, o Samshilgan, que é o avô do Minkomisha, existe como software. Dá para encontrar online. Você pode baixar e usar um teclado de computador comum para tocar. Imagina só, a tecla A vira -1, a S vira 0, a D vira +1. Seu cérebro vai travar. Esse travar que é o começo do aprendizado. Entendi. E o próprio Misha, o hardware, tem alguma alternativa? Tem. O aparelho também aceita teclados MIDI. Então você pode usar um teclado de piano que já conhece, com o qual seu corpo já está familiarizado, mas com o cérebro do Misha por trás. Ah, isso é um caminho mais suave de entrada. E o terceiro ponto. E terceiro, e talvez o mais importante, o convite não é para virar um virtuoso nesse sistema. Ninguém precisa largar o violão para virar mestre de michamática. A proposta é usar como uma ferramenta de descoberta. É um gerador de propostas melódicas. A máquina te dá uma ideia, uma frase que você nunca pensaria, e você, com sua sensibilidade, decide o que fazer com ela. Rapaz, então de michamática, oxi, que é isso? A gente foi para um jeito de quebrar a rotina musical, de conversar com a máquina para entender melhor o próprio corpo. Não é uma matemática de números, é uma matemática do sentimento, então. Perfeito. É uma prática que valoriza a continuidade em vez da novidade pela novidade. Mostra que a inteligência musical não está só nos dedos, mas na memória moldada pela restrição. É sobre encontrar liberdade dentro de regras bem definidas. Fica pensamento. Então, para quem nos ouve, a gente se preocupa tanto em aprender mais escalas, mais acordes, enchendo o copo com mais água, mas e se a próxima grande ideia musical não vier de adicionar mais informação, e sim de mudar a forma como a gente se move dentro do que já sabe? E se o segredo for, na verdade, esvaziar um pouco o copo para descobrir o que tem no fundo?